Bom dia, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, 13 de abril de 2020. Então, neste momento, estamos começando mais este momento agradecendo a Deus, em especial pela vida, agradecendo a Jesus de Nazaré por nos conceder mais este momento, agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que nos têm dispensado constantemente nestes momentos de dificuldades. Lembrando que é importante mantermos constantemente o nosso equilíbrio, oferecendo campo propício para que estes companheiros da espiritualidade possam agir na nossa vida. Hoje trouxemos aqui, para darmos continuidade aos nossos estudos do livro Agenda Cristã, o capítulo 12, onde nos fala sobre ajudar sempre. Já que estamos fazendo esse estudo e hoje nos trouxe essa temática da necessidade da prática da caridade constantemente para com os outros, constantemente para conosco, então lembramos aqui no livro do livro Os Mensageiros, também do Espírito André Luiz, no seu prefácio, que é de autoria de Emmanuel, onde ele nos chama a atenção, conforme o título Os Mensageiros, que todos nós somos mensageiros divino aqui na Terra. Todos nós aqui nos encontramos trazendo uma mensagem. Todos nós somos como uma carta viva enviada do plano espiritual aqui para a Terra. Então, no prefácio desta obra, Os Mensageiros, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz o seguinte sobre o Espiritismo, que o Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Então aqui ele nos chama a atenção, Emmanuel nos chama a atenção, que são pouquíssimos os estudiosos do espiritismo cristão que conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, o espiritismo nos oferece como uma oficina de renovação. Então, o espiritismo cristão é uma oficina de renovação para todos nós, onde nos oferece este campo vastíssimo de oportunidade para estudo, para reflexão e, em especial, para o trabalho. E aí Emmanuel segue dizendo, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós devemos procurar nos integrarmos na vida e para a vida mais alta, buscando constantemente, através do nosso esforço interior, a nossa autotransformação. Não podemos nos manter naquela horizontalidade da vida, aquela lei do menor esforço ou do nenhum esforço, mas devemos sim nos esforçar constantemente. Conforme nos chama a atenção Jesus de Nazaré, quando foi questionado, Senhor, haverá os que se salvam? Haverão aqueles que verdadeiramente se transformarão em espíritos luminares? E Jesus nos responde, sim, mas só que através do esforço. Fazei esforços. Assim nos responde Jesus, fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então temos sim que fazer a nossa parte, temos que dar a nossa contribuição. E ainda ele acrescenta o seguinte, não falta o concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Então não falta o concurso da espiritualidade, aqueles que nós conhecemos como anjos de guarda, que estão constantemente com uma disposição enorme em nos auxiliar. Então por isto Emmanuel nos chama a atenção que não falta este auxílio, mas desde que nós façamos a nossa parte, preparando o nosso campo mental para que esses amigos possam agir na nossa vida.
É por isso que estamos chamando atenção constantemente para este momento pelo qual nós estamos passando, que precisamos e buscamos através da prece a assistência, o amparo de Deus, o amparo de Jesus, desses amigos espirituais, esses anjos de guarda. Nós buscamos através da prece, nos reequilibrando. Então temos que buscar este equilíbrio, o reequilíbrio, para que eles possam verdadeiramente agir na nossa vida. Então, vindo para o nosso estudo do livro Agenda Cristã, capítulo 12, ajude sempre. Então, o Espírito André Luiz nos diz o seguinte, logo na primeira frase, são frases curtas, mas com um efeito belíssimo em nos chamar a atenção para o nosso comportamento. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer luz. Então aqui, André Luiz nos chama a atenção que diante da escuridão, não acusemos as trevas, mas façamos luz. E Jesus também nos falou sobre isto. Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade constante, através do esforço, fazermos brilhar a nossa luz. Onde quer que estejamos, precisamos andar com a nossa luz própria e auxiliando aqueles companheiros de jornada com a nossa luminosidade, aqueles que ainda não conseguiram brilhar a sua luz, que possamos estender a nossa luz até eles para os auxiliar, porque hoje ainda a maioria de nós ainda estamos andando na luz ou com a luz alheia, conforme nos dizem os espíritos amigos, que a maioria de nós ainda utilizamos a candeia do outro em relação a esta luminosidade. Então precisamos fazer esforços. E aí ele acrescenta dizendo, em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar. Então, não condenemos o pântano fétido, mas auxiliemos na sua purificação, não condenemos no outro aqueles vícios, aqueles defeitos que teimamos também em carregar conosco, mas auxiliemos o outro através da nossa transformação para que juntos possamos nos melhorar. No caminho pedregoso, não atire pedras nos outros, transforme as pedras em obras úteis. Quanta utilidade nós temos na face da terra para as pedras? As pedras, é lógico, como usamos na edificação dos nossos lares, nas edificações das construções das mais diversas espécies possíveis, aquele usa essa simbologia para nos chamar a atenção que essas pedras que nós atiramos nos outros, mostrando os seus defeitos, não devemos fazer desta forma, agir desta forma, mas utilizar estes momentos, utilizarmos estas pedras para a nossa edificação de uma forma mais útil. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Quanto aprendizado nós podemos buscar e adquirir no silêncio. Não entremos no vozerio, na balbúrdia alheia, mas usemos o silêncio e meditemos verdadeiramente sobre o sentido da vida. Qual é a utilidade do verbo? Qual a utilidade da língua? Estou utilizando corretamente o meu verbo? Corretamente a minha língua? Não adote a incerteza perante situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Então, nestes momentos de incerteza pelo qual nós estamos passando, quantas incertezas pelas quais nós estamos passando, tenhamos a consciência limpa de que estamos fazendo a nossa parte, estamos dando a nossa contribuição para a sociedade macro, de uma forma geral, contribuindo na micro-sociedade onde estamos inseridos, em primeiro lugar, os nossos lares, transformando-nos em cidadãos melhores. Debalde, censurarás você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não adianta simplesmente ficarmos apontando o dedo e criticando o espinheiro que nos traz problema, que nos prejudica na nossa caminhada. Removamos esses espinheiros do nosso caminho
para que o nosso caminho seja mais fácil de ser trilhado. Não critique o terreno pedregoso ou o terreno infértil. Em vez disso, dê-lhe adubo. Ao invés de ficarmos criticando aqueles e nós mesmos que não produzimos quase nada na condição de terrenos inférteis, que possamos trabalhar verdadeiramente lançando o adubo do amor, da caridade, da fraternidade, da solidariedade, da cooperação, e que todos possamos nos tornar verdadeiramente em terrenos férteis, em terrenos que produzem, conforme nos fala Jesus, 100 por 1. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantajoso desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. Então aqui ele nos fala do deserto que não produz nada, porque não tem água para regar as plantas. Na maioria das vezes nós estamos desta forma, como desertos, não produzindo, que possamos cavar um poço, aquele poço da transformação em cada um de nós, e que passemos a produzir. E ainda ele nos diz sobre desaprovar onde todos desaprovaram. Por que eu tenho que desaprovar também onde todos já desaprovaram? Será que não é melhor, conforme ele nos chama a atenção aqui, ao invés de desaprovar a atitude do outro, que todos já desaprovaram, amparar este irmão de jornada, auxiliando-o através de uma boa palavra, através de um bom exemplo, para que ele possa dar um novo direcionamento para a sua vida? Mas para que façamos isto, nós temos que ter moral para isto, demonstrando na prática o que nós já realizamos na condição de transformação. E por último, ele nos chama a atenção. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. É muito fácil, principalmente no outro, que é menos dolorido, identificar e apontar o mal no outro, principalmente apontar meios possíveis, caminhos possíveis para uma transformação no outro, mas não nos esforçamos verdadeiramente o suficiente para enxergarmos este mal em nós e trabalharmos pela e para a nossa transformação. E aí ele diz, encerrando, entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, ou seja, de todos nós, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Então aqui ele encerra dizendo que Jesus espera de cada um de nós, de todos nós, a descoberta e o cultivo do bem para que o amor seja glorificado em nós e em todos nós, em todos os ambientes onde nós nos encontrarmos. Então que possamos, meus irmãos, que possamos verdadeiramente fazermos esforços. Trouxemos esta mensagem aqui pela manhã para que possamos refletir durante o dia, este dia de oportunidades que temos pela frente. Será que estamos aproveitando verdadeiramente, mesmo em isolamento social, mas não deixamos de ter contato com as pessoas fisicamente, visualmente e através das redes sociais? Não deixamos de ter contato com as pessoas, mas será que estamos utilizando estas oportunidades de contato, de convivência, em especial da convivência nos nossos agrupamentos, para realizarmos a tão urgente e necessária transformação, ajudando sempre, conforme é o título deste estudo desta manhã? Reflitamos, meus irmãos. E tudo isto que falamos, não estamos falando para vocês que estão nos assistindo neste momento e a todos os que poderão ter acesso a este vídeo, a este material, mas, em primeiro lugar e acima de tudo, estou falando isto para mim mesmo, que me considero como aquele mais necessitado de todos. E exatamente por isso que estamos falando, repisando estes ensinamentos para aprendermos. E eu tenho certeza que através do nosso esforço constante e perseverante, todos nós um dia seremos seres crísticos, chegaremos à condição de administradores de mundos, porque Jesus assim nos promete: tudo o que eu faço,
um dia vocês poderão fazer e muito mais. Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade. Até muito breve, meus irmãos. Um abraço fraterno de gratidão a todos. Fiquem todos na paz do Cristo.